Olá, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou o Osni, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal de estudo da Palavra de Deus. É uma honra ter você aqui e eu já quero deixar o convite, rapidamente no começo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, curta este vídeo e comenta o que Deus falou no seu coração, comenta o que você aprendeu. Tem alguma dúvida? Coloca nos comentários. Alguma crítica? Coloca nos comentários. Alguma sugestão? Coloca nos comentários. Algo que Deus quer falar? Coloca nos comentários. Este canal é um espaço aberto e seguro para você crescer na graça e no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E não se esqueça, ativa o sininho de notificação, porque semanalmente sempre vai ter lição da escola dominical e tem muita novidade aí em 2025 para você. Então, fica comigo. Outra coisa, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, o currículo da CPAD, e tem Spotify ou Deezer, você pode ouvir o versículo do dia. Você pode ouvir o versículo da leitura semanal. De segunda a sexta, todos os dias às 6 da manhã, sai um áudio novo no podcast devocional diário. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto da revista dos adultos, como da revista dos jovens também. Vai ser uma honra. Ah, e outra coisa, nós estamos lendo a Bíblia inteira em 150 dias. Vou deixar o link para você poder participar da jornada 7x1, onde eu não somente disponibilizo um plano de leitura para você, como também eu estou deixando aulas explicativas com panorama da Bíblia, com introdução a cada livro da Bíblia e auxiliando você para entender aquilo que você está lendo na Palavra de Deus. Então, fica comigo, o link está aqui na descrição e vamos que vamos. Nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2025, primeira lição que será ministrada no domingo, dia 5 de janeiro. Nós já estamos em 2025 e a lição é esta, em defesa da fé cristã. Olha que capa linda, que capa maravilhosa, um lobo no meio das ovelhas, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o comentarista dessa lição, desse trimestre, é o pastor Ezequias Soares, presidente da Assembleia de Deus Belém, em Jundiaí, São Paulo, presidente também da Sociedade Bíblica no Brasil. Neste trimestre, nós vamos estudar a respeito da necessidade de batalharmos pela fé dada aos santos no momento em que recebemos a fé, tendo por base a necessidade de defender a fé cristã ortodoxa, combatendo heresias antigas que permeiam o contexto cristão atualmente. E apesar de nós estarmos vendo heresias atuais, essas heresias são antigas, estão usando uma nova roupagem, estão usando um novo método, mas são as mesmas heresias, causando estragos inimagináveis para a vida da Igreja de Cristo. O nosso texto áureo desta lição está em Judas, capítulo único, versículo 3, que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática diz que as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Feita essa breve introdução, eu quero já ir para o primeiro tópico, que fala sobre a ameaça dos lobos vorazes. Eu vou ler aqui Atos capítulo 20, versículos 28 até o 31, que faz parte da leitura bíblica em classe. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? Palavras de Paulo que diz: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Atos capítulo 20, versículos 28 até
31. O apóstolo Paulo, em seu último encontro com os presbíteros ou bispos em Roma, como vimos aqui na NAA de Éfeso, trouxe uma admoestação aos líderes da igreja, a fim de que tomassem cuidado, primeiramente de si mesmos e também da igreja de Cristo, os irmãos que foram comprados pelo sangue de Jesus. A expressão que Paulo utiliza, ao falar da igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue, ela traz duas mensagens solenes. Ela nos dá duas mensagens solenes. Então, o versículo 28, quando Paulo fala que a igreja foi comprada pelo sangue, do próprio sangue de Jesus, ela nos dá duas mensagens solenes. Primeiro, diz respeito ao valor da igreja, e segundo, diz respeito ao proprietário da igreja. Por que o valor da igreja? O líder cristão tem que cuidar da igreja honrando o valor que ela possui. E qual é o valor da igreja? O valor dela não é medido por prata ou ouro. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele fala: vocês foram comprados por um bom preço. E Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele fala qual foi o preço. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus foi a moeda que Jesus usou para comprar-nos, para comprar a igreja. Você foi comprado por alto preço. Logo, o líder tem que lembrar que quando cuida da igreja, de um momento da igreja, de uma igreja local, de um grupo, um pequeno grupo na igreja, enfim, o líder cristão tem que entender que aquele povo foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Logo, a segunda observação é o dono da igreja. Já que foi comprada por Jesus, o dono da igreja não é o líder, o dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja é Jesus. Sendo comprada pelo sangue de Jesus, a igreja é propriedade dele, porque ele pagou um alto preço por ela. Os pastores, portanto, não devem se sentir donos ou possuidores da igreja, porque a igreja já possui um dono. Além disso, esta compreensão traz ao líder um temor santo no trato com a igreja de Deus. O apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz: aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles, testemunhas do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória de que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E, quando o sumo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Olha que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo está falando que o líder cristão não pode, em hipótese nenhuma, agir de má fé com o rebanho de Deus. Tem que apacentar a igreja com espontaneidade, com boa vontade e sendo exemplo para eles. Porque quando o sumo pastor se manifestar, eles receberão o seu galardão, que é uma coroa de glória que não perde o brilho. O líder tem que cuidar da igreja sabendo que a igreja é de Cristo, o rebanho é de Deus e foi comprado por alto preço. Eu estou falando muito líder aqui, mas o texto na leitura bíblica em classe, o texto fala sobre presbíteros. E na NAA, eu estou usando a NAA aqui digital e a Bíblia ARC física, eu estou falando muito a expressão líder, mas a expressão na Bíblia é presbítero. Qual é a diferença? O presbítero aqui não é o presbítero de carteirinha, mas sim é o presbítero líder, líder local, o administrador. A Bíblia, no Novo Testamento, ela tem três palavras que podem ser interpretadas por presbítero, traduzidas para presbítero. As palavras são presbíteros, que exatamente ao pé da letra quer dizer ancião, que sugere que este líder tem que ser maduro. Ancião
tem maturidade, logo ele tem sabedoria, então ele tem que ser maduro, sábio, não pode ser novo na fé, não pode ser neófito. Segundo, episcopos, que é um supervisor, que se refere ao trabalho de governança na igreja, ao trabalho pastoral, tá? E por fim, poimen, que é o pastor de ovelha, que aí já atende a questão do cuidado, da alimentação, da orientação, é o aconselhamento, é o capelão, é o conselheiro ali, é esse trabalho pastoral junto com a ovelha. Então são essas três palavras, presbíteros, episcopos e poimen, que estão relacionadas à ação, ao trabalho do líder cristão. O líder cristão, ou o presbítero, ele tem um papel fundamental na igreja, no governo e na edificação da mesma. E as suas funções. Função está incluídas o ensino e a pregação, a liderança espiritual, a supervisão, oração e intercessão. O líder tem que orar, interceder, tem que supervisionar, tem que liderar, tem que aconselhar, tem que ensinar e tem que pregar. E para tudo isso ele precisa ser bem qualificado, e as qualificações de um presbítero elas são muito claras nas cartas de Paulo a Timóteo, primeira carta, na carta a Tito, onde ele diz aqui a grosso modo que ele tem que ser irrepreensível, fiel à sua esposa, marido de uma só mulher, tem que ter temperança, tem que ser hospitaleiro, tem que ser apto a ensinar, não pode ser dado ao vinho, não pode ser violento, não pode ser ganancioso e tem que cuidar bem da sua família. Amém? E o apóstolo João, ao falar a respeito do presbitério, porque aqui o presbitério não estou falando de carteirinha, volto a dizer, eu estou falando do líder, do pastor, né? O líder que tem uma função de pastor. Eu congrego na Assembleia de Deus Belém, sede do Itaim Paulista, da sede do setor do Itaim, e nós temos o pastor setorial, que é o nosso pastor Paulo, nós temos os pastores auxiliares, temos os líderes de jovens, eu sou o professor dos jovens da EBD, e tem um líder de jovens que está ali na sala conosco, ele é o líder, ele é o presbítero dos jovens. Está entendendo? Ele administra o local, ele é o líder, ele está ali com essa função para interceder, para liderar, para aconselhar, para ensinar, para orar, para supervisionar, para pregar para eles, para dar o ensinamento necessário. Está entendendo? Estou falando de lideranças locais. E o apóstolo João, mesmo sendo apóstolo, o homem que reclinava a cabeça ao peito de Jesus, deitava no peito de Jesus, o homem que escreveu o Evangelho, escreveu 3 epístolas e viu Jesus lá na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, ele mesmo, ele se identificava como presbítero. Você vai ver 2 João e 3 de João, ambos no versículo 1. O primeiro versículo ele se apresenta como ancião e como presbítero. E o apóstolo Pedro, onde eu acabei de ler com vocês, na 1 de Pedro 5:1, ele se apresenta como presbítero, ele como um líder espiritual. E o líder espiritual, ele deve, portanto, estar vigilante, e é o que Paulo está dizendo para os líderes de Éfeso. Vocês têm que estar vigilantes, começando por si mesmos. Por isso que o texto diz, e ele fala, cuidem de vocês mesmos e do rebanho. Primeiro, cuidem de si, e depois cuidem do rebanho. Cuida de si mesmo, e depois cuida do rebanho. É essencial que o líder se avalie constantemente, porque quando o líder se avalia, ele não corre o risco de se tornar um lobo voraz. Você sabia que muitos lobos vorazes, falsos líderes, falsos mestres, começaram bem, começaram aparentemente bem, mas porque não houve vigilância, ou mesmo porque houve mau caratismo, vou falar disso daqui a pouco, mas muitas das vezes é por falta de vigilância, e aí foi dando lugar ao diabo, e aí se tornaram líderes lobos, líderes falsos, falsos doutores, falsos pastores, falsos profetas, e é o que mais tem hoje em dia, infelizmente, no nosso país. E, portanto, o líder espiritual precisa vigiar, olhar para si, cuidar de si mesmo e depois cuidar da igreja. Não adianta cuidar apenas da igreja e se deixar de lado. O líder tem que cuidar de si primeiro. Eu gosto de usar a imagem de uma viagem de avião. Quando você vai viajar de avião, os comissários se posicionam no corredor e vem aquela notificação. Olha, em caso de despressurização, as máscaras vão cair, as máscaras de oxigênio. Você põe a máscara, prenda em você,
certifique-se que você está bem com a máscara e depois olhe para o lado e veja se alguém está precisando de ajuda porque não está conseguindo pôr a máscara. Tem gente que não consegue pôr a máscara. Você primeiro põe em você, depois você ajuda quem não está conseguindo colocar. Porque você, sem máscara, não vai conseguir ajudar o outro. Recentemente eu ouvi um podcast de um pastor que estava contando um testemunho de quando ele tinha uma filha pequena, sua filha estava bem pequena, e para ela almoçar era uma luta para botar comida na boca porque ela não comia, ela não se alimentava, ela dava muito trabalho e era um ambiente de muito estresse, era um lugar de muita irritação para os pais. E aí um pastor mais velho, mais sábio disse: olha, experimenta fazer assim, almoça primeiro e depois dá comida para ela almoçar. E aí esse pastor perguntou: mas por quê? Porque é muito difícil alimentar outra pessoa quando você mesmo está com fome. Isso é um tapa na nossa cara às vezes, quando nós tentamos ensinar, eu como professor dos jovens, eu tento ensinar os jovens, eu preciso me alimentar primeiro. Eu não posso chegar e ensinar sem ao menos eu ter o hábito da leitura da palavra, sem ao menos eu ter cuidado de mim mesmo. Por isso que Paulo fala, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Olhai por vós mesmos e pelo rebanho de Deus. Olha para si, depois cuida dos outros. Olha para si, cuide da sua vida espiritual. É importante a gente fazer isso. Senão nós corremos o risco de desfalecer no caminho, de cair na conversa de lobos ou de nós mesmos nos tornarmos lobos devoradores e que Deus nos guarde em nome de Jesus. E essa passagem, o apóstolo Paulo deixa bem claro no em Atos 20, versículo 32, a leitura bíblica vai até o 31, mas no 32 ele fala, olha, agora eu estou entregando vocês aos cuidados de Deus, olhem para mim como eu tratei com vocês. E aí, como foi, Paulo, que você tratou como um líder espiritual? Eu não cobicei nada de ninguém. Olha o texto que ele disse, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Ou seja, o líder espiritual tem que olhar para a igreja não como algo de onde ele vai tirar, mas algo onde ele vai doar. E é por isso que ele tem que cuidar de si primeiro. Paulo cuidava de si, ele trabalhava com as próprias mãos para se alimentar, porque ele não queria tirar da igreja. E o que nós vemos hoje em dia, e aqui eu já começo a falar dos lobos vorazes, nós estamos no tópico 1 da lição, os lobos vorazes, eles têm um apetite cruel. O texto de Atos 20 em apreço, o apóstolo Paulo apresenta os falsos mestres como lobos vorazes, ou seja, cruéis, com apetite de sangue e carne, e os seus maiores desejos são alimentar-se do rebanho e consumir seus recursos e atrair para si todos os seus benefícios. Um líder que só quer benefício dos liderados, isso não é um líder espiritual, é um lobo devorador, é um lobo cruel. E hoje em dia nós vemos muitos supostos líderes espirituais que, sob a égide de ser pastor, apóstolo, bispo, profeta, pai apóstolo, eu não sei o diabo que eles querem ser, porque eles arrumam títulos e mais títulos para si, e eles agora adiante, eles puxam para si, arrojam para si todo tipo de poder e autoridade para tirar todo tipo de vantagem de membros que não entendem que eles são perversos. E como assim? Eles querem vantagens financeiras, eles querem vantagens sexuais. Sim, líderes que se aproveitam dos liderados, seja homem ou mulher, com vantagens sexuais para satisfação pessoal ou mesmo satisfações emocionais, porque há pessoas que são tão dependentes de pastor, tão dependentes de certo líder, que está preso emocionalmente a ele, e esses líderes canalhas, os senhores me perdoem o termo, esses canalhas, esses vagabundos, eles estão se utilizando da fé das pessoas para poder oprimi-las emocionalmente. Isso é perverso. O modus operandi desses lobos vorazes consiste, nas palavras de Paulo, em palavras perversas. Ou seja, eles pervertem a palavra de Deus, mudam a mensagem ao seu bel prazer, adaptando as doutrinas do evangelho de acordo com as suas próprias vontades. E o surgimento desses líderes, ele se dá como? Como é que uma pessoa, como é que surge um lobo voraz dentro da igreja? Ele surge do meio da igreja. Ele pode ser um líder que se descuidou, que não olhou para si mesmo, mas também, principalmente, ele é um daqueles
falsos crentes que se infiltram, um vulgo no meio do povo de Deus que se infiltra. O apóstolo João fala sobre os anticristos que saíram de nós, mas não eram de nós. Os anticristos, aqueles que introduzem mensagens perversas na igreja. E como é que eu vou saber, irmão Osni, quando um líder é um lobo ou não? Jesus, palavras de Jesus, Mateus, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 15, quando ele diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos o conhecerão. Essas pessoas não produzem frutos bons. E aí Jesus ele diz mais para frente que a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Você quer saber como a pessoa é? Se ele é um lobo ou é um líder de Deus? Veja os frutos que ele produz. Tópico 2, o que é apologética? E o texto base para o tópico 2 está no texto áureo da apologética, 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Perceba, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Primeiro, santifique a Cristo no seu coração e depois esteja preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 16, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem eles confundidos, os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Isso, apologética, trata-se, de acordo com o comentarista pastor Ezequias Soares, de uma defesa da fé feita de modo racional e lógico. A expressão vem do grego apologia, que significa defesa ou resposta. E tal prática tem como texto áureo o texto citado acima agora, 1 de Pedro 3:15. Quais são os objetivos da apologia, da apologética cristã? Eu enumerei 4 objetivos. Primeiro, defender a fé. Segundo, esclarecer dúvidas. Terceiro, evangelizar. E quarto, fortalecer os cristãos. Existem alguns tipos de apologética e eu quero enfatizar aqui com vocês os tipos de apologética. Nós temos a apologética clássica, que se baseia em argumentos racionais e filosóficos para debater a respeito da existência de Deus e a respeito da validade da nossa fé. Por exemplo, nós temos as sumas teológicas de Tomás de Aquino, que são sumas preciosíssimas, são preciosíssimas as obras de Tomás de Aquino, e ele traz argumentos apologéticos clássicos, como por exemplo o argumento cosmológico ao falar da causa primeira, a causa não causada, ao falar da existência de Deus, quando ele fala do argumento teleológico, que é o que nós chamamos de design inteligente, que tudo foi feito por uma mente pensante. E nós temos também o argumento moral, onde Deus imprimiu, onde crê-se que Deus imprimiu, colocou impressões de si mesmo no ser humano, e em todas as civilizações há uma noção de certo ou errado, uma moral coletiva que é algo da imago Dei, da imagem de Deus no homem. A segunda apologética, isso aqui eu estou falando, são bons argumentos para a defesa da fé, né? Esse é o argumento clássico, a apologética clássica. Temos a apologética evidencialista, que defende a fé utilizando-se das evidências históricas científicas com arqueologia. Por exemplo, você observa fontes arqueológicas, e a minha formação primeira é de história, e eu amo muito isso, história da igreja, história de Israel, história bíblica, história da antiguidade, e isso trazem comprovações históricas dos eventos bíblicos, por exemplo, as comprovações históricas, por exemplo, científicas, por exemplo, que corroboram com afirmações bíblicas e que posteriormente revelam que a Bíblia tinha razão. E muitas vezes a gente ouve alguém dizendo: a Bíblia tinha razão, a Bíblia tinha razão. Eu não preciso da ciência para crer na Bíblia, mas é um excelente argumento para a defesa da fé. É a apologética evidencialista, quando se apresentam evidências. Tem a apologética pressuposicional ou pressuposicionalista, que parte da premissa de que toda cosmovisão, toda visão de mundo possui pressupostos, e os pressupostos cristãos
são os mais coerentes e lógicos de todos. E por fim nós temos a apologética cultural, que responde às questões da atualidade e em debates como ética, moral, ciência, filosofia moderna e tudo o mais. É uma defesa da fé cultural em debates culturais, em questões contemporâneas. A história da igreja ela é recheada de apologistas, de apologetas, de muito sucesso. E eu quero citar aqui alguns homens de Deus que passaram ao redor da história. Eu dividi em 4 momentos para ficar mais rápido. Por exemplo, nos primeiros séculos nós temos Justino Mártir e temos Tertuliano, que foram apologistas, defensores da fé num período de intensa perseguição. Eles defendiam contra as acusações feitas no Império Romano, principalmente. Nós temos na Idade Média, eu citei Tomás de Aquino, com as suas Sumas Teológicas, ele desenvolveu argumentos teológicos e filosóficos robustos sobre a fé cristã e que são utilizados até hoje nos debates de apologética. Nós temos na Reforma Protestante os reformadores como Lutero, Calvino, Ulrich Zwinglio, que defenderam a fé com base nas escrituras sagradas. Eles defenderam a fé no conceito de sola escritura, só a Bíblia. A nossa fonte de fé é a Bíblia, eles defenderam isso. E nós temos também na era contemporânea, que eu tinha alguns nomes para citar, mas eu quero honrar 2 aqui, C.S. Lewis, e temos também o mais recente, que é o Ravi Zacarias. Pesquisa no YouTube, você vai gostar bastante do Ravi Zacarias. Ele tem vídeos aqui no YouTube de debates, de respostas dele, muito sábias, e ele combateu, ele, assim como Lewis, combateram fortemente esse movimento ateísta crescente, sobretudo no final do século XX para o começo do século XXI. O século XX para Lewis, né? O século XXI para o Ravi Zacarias, que já dorme no Senhor, um grande apologeta. Na história da igreja nós temos também um momento, no comecinho ali, no período da patrística, nós temos um momento que a gente divide ali as ameaças que a igreja sofria e os 2 tipos de pessoas que se levantavam, os apologistas, né, e polemistas. Para nós hoje são todos a mesma coisa, tá? Para nós é a mesma expressão, os apologetas são tanto apologistas como polemistas, mas quem eram os apologistas e quem eram os polemistas? Eu vou aqui, a grosso modo, explicar para vocês, abrindo um parênteses na lição, só para enriquecer e te ajudar, para que você não vá assistir a aula do seu professor você estando raso. Porque tem gente que não lê a revista e vai para a aula. O professor se prepara com muita informação, muito conteúdo, e você vai para a aula sem ler. E aí o professor tem que fazer chover no molhado, para que depois ele poder aprofundar, e às vezes o tempo não permite. Então esse vídeo é para te ajudar a se aprofundar no assunto da revista, e quando você chegar, o professor te ver já sabendo, ele vai poder aprofundar ainda mais, e você vai crescer mais na graça do conhecimento. Os apologistas, eles defendiam a fé dos ataques externos. Então eles eram como um escudo contra as acusações do lado de fora. Entre eles a gente pode citar, como eu citei, Justino Mártir, mas nós temos Irineu de Lyon, Orígenes de Alexandria, que era também polemista, né? Tertuliano, Hipólito de Roma, Clemente, Cipriano de Cartago, etc. Nós temos esses homens que defendiam a fé das acusações. E o império, os que odiavam os cristãos, diziam que os cristãos eram antropófagos, porque quando falava comei este é o meu corpo, eles comiam, devoravam crianças, se chamavam de incestuosos, porque como um homem crente chama a mulher crente de irmã, e provavelmente ele se casará com ela, então ele se casou com a irmã, ele é um incestuoso. Nós temos também, eles diziam que havia atos de necrofilia, necrofagia, enfim, eles acusavam com absurdos a fé cristã, falavam mal, dizia que ser cristão era ser ignorante, que ser cristão era não entender de filosofia, era ser iletrado. Parece um pessoal hoje aí, somente os idiotas, desculpa de novo o termo, que estão assentados nas cadeiras da faculdade, os supostos estudiosos, os supostos acadêmicos, os supostos culturais, esses supostos pensadores que acusam os cristãos, colocam sobre a cabeça dos cristãos orelhas de burro, alegando que a fé
é ignorância. Isso é ridículo e temos que rebater e defender a nossa igreja, defender a nossa fé. E tem também os polemistas, que, diferentemente dos apologistas, os polemistas, eles não defendiam os ataques externos. Um polemista podia ser apologista, não tem, né, nisso, mas eu estou ressaltando os dois trabalhos. E o polemista, ele ataca, entendeu? O apologista defende, o polemista ataca. Ataca o quê? Ataca as falsas doutrinas que surgem dentro. Enquanto o apologista defende do que vem de fora, o polemista ataca o que nasce dentro da igreja. E é aí que entram os lobos vão lançando as suas mentiras, as suas heresias, e os polemistas atacam a heresia e não a pessoa, tá? É importante enfatizar isso, porque o foco da apologética não é fazer o outro, não é atacar o outro, é atacar a falsa doutrina, atacar a heresia. E por que a gente tem que combater as heresias? O pastor Ezequiel Soares deixa bem claro: primeiro, para a defesa própria, porque eu estou cuidando de mim, e segundo, para esclarecimento dos outros. E com outros eu estou falando do crente que está titubeando, do crente que está dividido e também do não crente que precisa conhecer a nossa fé para receber a Jesus. Terceiro tópico da nossa lição: o que são heresias? E o texto base está na segunda carta de Pedro 2, até o versículo 3, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Esses falsos doutores são os lobos, que introduzirão encobertamente, na surdina, heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, amor ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas. Parece que tá vendo o Brasil hoje, né? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O termo heresia vem do grego clássico, o grego clássico que é hairesis, que significava escolha, opção, ou mesmo delimitava uma escola de pensamento. Isso no contexto antigo tratava-se das escolas de pensamento dentro das linhas de pensamento, correntes de pensamento, dentro das escolas filosóficas. Então, heresia, na verdade, não era algo pejorativo, não era negativo. Eram partidos dentro de uma mesma corrente de pensamento. O comentarista enfatiza que o judaísmo ele tinha o farisaísmo, os saduceus, tinham os essênios, a lição não fala, mas tinham os essênios, tinham os zelotes, que eram partidos, facções, eram seitas dentro do judaísmo. Isso não significa que isso era ruim, né? Mas eram correntes de pensamento diferentes dentro do judaísmo. E eles acreditavam que o cristianismo, que na época era chamado de uso do caminho, eles eram uma seita do judaísmo. E era visto assim até então, não era uma religião à parte. Amém? Mas com o desenvolvimento, né, isso era naquela época, mas com o desenvolvimento e avanço do pensamento cristão, o termo assumiu uma conotação negativa. E hoje, o que significa heresia hoje? Trata-se da escolha consciente de um estilo contrário, de um ensino contrário às doutrinas ortodoxas da fé cristã. Então, heresia é a escolha consciente dos ensinamentos contrários à fé ortodoxa cristã. E isso passou a ser usado no Novo Testamento, no texto que eu acabei de ler, 2 de Pedro 2, 1 ao 3, fala das heresias de perdição. São mensagens perversas, como Paulo fala no capítulo 20 de Atos, são mensagens perversas que vão dividindo a igreja, que vão ameaçando a unidade da igreja. É por isso que o tema da lição é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, porque está falando de heresias de perdição que dividem, que racham a igreja, que separam a igreja e são comprometedoras à unidade da fé. E no decorrer da história, o conceito, como eu falei que o conceito de heresia ele vai mudando conforme a história vai passando, nós temos, por exemplo, no período apostólico e patrístico, o que significava o que era heresia? Heresia eram os ensinamentos que se desviavam da doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram, se saiu, era heresia.
E eles combatiam heresias como o gnosticismo, que negava a humanidade de Jesus, o arianismo, que negava a divindade de Jesus, e o docetismo, que negava que Jesus tinha um corpo físico. Jesus não tinha um corpo, né? Jesus não tinha corpo físico. Jesus parecia um ser humano, mas ele não era um ser humano. E essas heresias foram combatidas pelos primeiros cristãos, pela patrística, sobretudo. E o próprio apóstolo João, ele fala que aquele que dissesse que Jesus o que não veio em carne, esse aí era o anticristo. E ele também combatia essas doutrinas malignas. Ele combateu o arianismo, ele combateu o gnosticismo. Na Idade Média, já falando sobre a influência da Igreja Católica no Império Cristão, a Igreja Católica mudou o conceito de heresia. Heresia passou a ser uma escolha, um ato de desobediência, a escolha do ato de desobediência à autoridade eclesiástica e papal. Então, quem não obedecia à autoridade da igreja, à tradição da igreja e ao papa, era um herege. E aos hereges eram dadas punições muito sérias, podendo ser desde a excomunhão até mesmo execuções públicas. Após a Reforma Protestante, houve outra mudança no conceito de heresia. Porque o que aconteceu? Lutero foi chamado de herege logo de cara e foi declarado herege, foi excomungado da Igreja Católica. E para Lutero, o que é? E a partir de Lutero, Calvino e os reformadores em geral, para a Igreja Protestante, heresia é aquilo que foge da Bíblia, aquilo que foge da autoridade das Sagradas Escrituras. Lembra? Sola Escritura é só as Escrituras. Nesse sentido, o protestantismo redefiniu o termo como qualquer doutrina contrária aos fundamentos da fé bíblica. Entre os protestantes, entre os pentecostais também, o que é, para nós, o que é heresia? Heresia é a negação das doutrinas essenciais, como a autoridade da Bíblia, a divindade de Cristo, salvação pela graça mediante a fé, a realidade do Espírito Santo, etc. E também desvios que levam à idolatria, legalismo ou liberalismo teológico. São os desvios que levam, isso também é considerado heresia. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no texto que eu li com vocês agora, ele aponta a grande ameaça dos falsos mestres, que eles se introduzem na igreja descaradamente e de modo encoberto. Eles trazem as heresias de perdição, erros doutrinários. E sob essa perspectiva, heresia é fruto da seita. Heresia é o produto das seitas. Seita e heresia no grego é a mesma palavra que heireses. A gente chama de seita porque seita vem do latim secta, que é a mesma coisa de heireses. Mas neste contexto, a seita produz a heresia, tá? Neste contexto, a seita produz a heresia. As falsas igrejas produzem a heresia, porque a heresia é o produto final dessas falsas igrejas, desses falsos mestres. Tais heresias causam rachadura e divisão no meio da igreja, colocando irmãos em disputas entre si. E para tais, o apóstolo Pedro diz: a sua perdição não dormita, não vai demorar, Deus vai agir. Deus não se deixa escarnecer. Bem, encerramos essa primeira lição. Eu quero ler com vocês a conclusão da nossa lição. A conclusão diz: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram as bases da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que estes agentes da heresia fazem pela mentira? O que eles fazem é voraz, é sedento para destruir as bases da fé. Nós temos que ter força, energia e vigor e ferocidade para combatermos as mentiras de Satanás. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, fala o que Deus falou com você, faça perguntas, sugestões, críticas, enfim. E não se esqueça de clicar nos links que está aqui na descrição. Vai ser uma honra. 2025 tem muita novidade. Que Deus abençoe você.
Até o próximo vídeo, querendo Deus.